O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. A MSA é a líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos, soluções e serviços de alta tecnologia para as mais diversas aplicações. Com isso, reforçamos o nosso compromisso de manter as pessoas em segurança e convidamos você a fazer parte da família MSA para continuar fortalecendo nossa crença de que toda vida tem um propósito. Fique seguro, compre Softworks nas melhores lojas do Brasil. Ó, é seguro, não derrapa, ó. É legal. Já imaginou ter a gestão completa e informatizada de EHS em uma única plataforma? O software Nexo é uma solução cloud especializada, robusta, flexível e intuitiva, desenvolvida para permitir a otimização dos processos de EHS e impulsionar a transformação digital do SESMIT da sua empresa. Nexo CS, referência em software para a gestão do SESMIT empresarial. Olá, Leandro, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no nosso Congresso SST 2023. Na verdade, a gente está refazendo a apresentação que você fez presencialmente, mas só para constar nos nossos anais e divulgar também a sua apresentação. Nós tivemos um problema técnico de internet na oportunidade e estamos aí resgatando aí para todo mundo que quiser assistir, conhecer um pouquinho mais da Argus, do trabalho que você desenvolve, né? Então, eu primeiro passo a palavra para você fazer a apresentação que você fez lá e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre a solução que vocês oferecem para as empresas. Obrigado pela presença. A gente que agradece, Alexandre, a gente da Argus que agradece, né? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem vendo, né? Meu nome é Leandro Deva, sou coordenador da gestão técnica integrada da Argus, que é uma empresa de inteligência artificial. E o foco nosso principal vai passar para vocês como que a gente pode unificar a inteligência artificial com a área de segurança do trabalho. Legal. Bom, vamos colocar na apresentação, aí você pode fazer a sua passagem dos slides, né? Maravilha, Alexandre. Tranquilo? Bom, basicamente, né, o Alexandre, quando a gente falar aqui um pouquinho, né, da nossa parte, a gente vai falar muito da inteligência artificial, né? Porque a Argus, por trabalhar muito com o ramo de logística e inteligência artificial, começou a visualizar que a segurança do trabalho poderia ser vinculada a esse processo, né? E um dos pontos principais, que é o que a gente veio apresentar no Congresso, é que nós, além de fazermos o aporte de trabalhos com sensores de fadiga, nós temos outros projetos para apresentar. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Bom, primeiramente, né, me apresentando aqui, né, eu sou o Leandro Deva, eu sou coordenador Latam da gestão integrada da Argus, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, tenho experiência também em alguns projetos externos, tenho formação também em ergonomia, a iridologia e fisionomia, para a gente sempre vincular, compreender as pessoas, né? Geri, há 10 anos atrás, a Unimed Ocupacional, aqui da cidade de Piracicaba, e isso me fez ter uma experiência em várias áreas, né? São 20 anos de formação, então o foco principal sempre foi vincular esse conhecimento para todos os lados.
Partindo um pouquinho, né, para a sequência, a gente vai falar um pouquinho nessa nossa apresentação quem que é a Argos, né? Qual a tecnologia que nós utilizamos, a aplicação da inteligência artificial no que a gente está usando e o Argos Validation, que é uma, vamos dizer assim, uma vertente vinculada, foco total à segurança do trabalho para qualquer tipo de área. Bom, falando um pouquinho da Argos, a gente vai sempre estar tocando no quê? Nos três principais focos que a Argos trabalha hoje. Fadiga e distração, né, que é nada mais é do que quando, por exemplo, um motorista está conduzindo um veículo e ele, de repente, ele pode ter, de repente, sonolência, ele pode estar utilizando um cigarro, utilizando o celular ou alguma forma de distração, tá? A telemetria, que é uma forma de captação de qualquer condução e ajudando muito a parte de logística. E a torre de controle, que é a coordenação desses dois focos, tanto da fadiga e distração como a telemetria, vinculada às informações que nós passamos imediatamente para a empresa. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, a Argos é uma empresa que ela está mais, bom lá, Brasil, América Latina, Europa, ela está em vários locais, né? E é uma empresa brasileira, uma empresa piracicabana. Ela tem mais de 200 mil operações, né, monitoradas e esse foco principal desse monitoramento é o quê? Fazer com que qualquer frota evite acidentes, né? Consiga fazer com que o cara que está gerindo essa empresa ele consiga ter informações imediatamente. Bom, alguns clientes Argos, né? Tem a Ambev, tem a Quilmes, a gente tem a CCR, a Alcoa, a Vale e grandes empresas que trabalham com a gente, principalmente no ramo de rodovias, né? Bom, falar de inteligência artificial em prol da segurança do trabalho é o que eu tentei trazer com a minha experiência de segurança do trabalho vinculado com a Argos, né? A Argos trabalhava vinculada à parte, vamos dizer assim, de logística, e aí a gente foi criando algumas formas também, tentando aprimorar. O ponto principal que nós temos, eu acredito, né, é fazer com que, além da gente conseguir mapear esses problemas, a gente trazer com fidedignidade a informação para o cliente, né? Então, por exemplo, a pessoa gerou uma sonolência, ela fechou o olho. Será que ela fechou o olho ou ela só piscou? Né? Então, esse é o ponto principal que nós vamos mostrar que o nosso produto ele tem um diferencial. Além de fazer o mapeamento, você ter a certeza da informação que está chegando. Então, falando um pouquinho de fadiga e distração, a gente tem 3 níveis desse processo, tá? A intervenção em tempo real, ou seja, quando acontece um fato, a partir do momento que ocorre, nós conseguimos visualizar o acontecido. Então, é satélite, é 24 horas, é o momento total, na hora que aconteceu, o condutor vai conseguir visualizar esse fato. O controle da situação de riscos, né, de 24/7. Ou seja, a gente consegue chegar a essa informação na nossa central, aonde vai ser mapeado. E vai gerar o quê? Uma analítica em cima disso, ou seja, a gente vai usar a inteligência artificial para a gente gerar essas informações. Bom, alguns dos nossos sistemas, né? A gente tem o Argus DS, que é um sensor inteligente para detecção de fadiga e distração. O Argus FW, que ele é um frontal da câmera. O DS é aquele que fica focado na face do motorista. O Argus FW é aquele que fica focado para a frente do veículo, vendo o que está acontecendo na frente e, vamos dizer assim, ele detectando qualquer situação, qualquer base de distração, mapeando placas e conseguindo enxergar se de repente tem alguma coisa atrapalhando essa movimentação. E a Move, que é uma câmera interna, onde ela vai conseguir mapear a cabine do piloto. A 360 são as câmeras fora laterais, onde a gente consegue mapear o que está acontecendo dos lados do veículo. Bom, aqui a gente tem alguns veículos, né, que a gente já utiliza, então a gente trabalha em trens, ônibus, metrô, pá carregadeira, retroescavadeira, todas as bases que a gente tem, tá? E aqui é um exemplo de um centro de monitoramento que nós temos também dentro da nossa estrutura. Bom,
Aqui, o Argus DS, ele é muito importante a gente mostrar a funcionalidade. Logo a gente vai soltar um vídeo, né, que a gente, se você clicar ali, né, Alexandre, depois, a gente vai conseguir mostrar mais ou menos o que acontece quando a pessoa está dormindo, quando ela está se distraindo, qual que é o cenário que acontece. Mas basicamente o Argus DS vai detectar sonolência tipo 1 e tipo 2, ou seja, o tempo que a pessoa fecha o olho, né, por 1,5 segundo ou 2,5 segundos, a detecção de utilização de celulares, né, a utilização de cigarro, distração, bocejo, né, obstrução e a utilização de cinto de segurança. Já no caso da FW, a gente vai olhar o quê? Colisão frontal, veículos que estão muito próximos, mudanças de irregulares da faixa, né? Alteração de fluxo, né? Que o caminhão ou o veículo está conduzindo, excesso de velocidade, colisão frontal, excesso de limite de sinais rodoviários, leitura de placas, identificações também de pedestres nesse cenário. Bom, a Argus Move, ela tem o foco principal de detectar a parte interna da cabine, principalmente da cabine do motorista, mas a gente pode utilizar, por exemplo, no ônibus, a parte interna onde você consegue ver os passageiros, né? Então ela é bem interessante nesse ponto que você consegue mapear. Se acontece um assalto, alguma coisa, você consegue ter uma informação mais concreta. Já conseguimos mapear aqui que a gente não conseguia enxergar quem que era através da FW, a gente não conseguia, de repente, pelo DS, mas a Argus Move conseguiu detectar, por exemplo, um assalto. Então, ela é bem interessante de você ter dentro do seu corpo, né, do seu pacote de sensores de fadiga. Para a próxima, no caso, que seria a 360, essa daí, assim, ela tem um vídeo bem legal, porque você consegue ver quando acontece um encostar de um carro, né? Você consegue perceber, principalmente, a funcionalidade de quando um carro vai gerar uma ultrapassagem. Olha o cenário principalmente de uma moto, de repente, que ela pode estar encostando, né? Se de repente ela vem do nada se cambaleando, muitas vezes cai na costa do motorista e muitas vezes não foi ele quem fez. Agora também se ele fez alguma movimentação inadequada, acabou fechando, você também consegue identificar esse cenário. Pode seguir? Isso. E aí é um compilado, né, dos sensores de fadigas e distração, né? O que a gente consegue fazer são a união das informações das 4 câmeras que a gente passou. Principais são a parte de sonolência, telefone celular, cigarro, distração, bocejo, né? E todas as bases principais que você consegue mapear uma boa forma de condução. Pode seguir? Bom, a gente vai falar um pouquinho aí a respeito desse vídeo institucional, que ele é bem interessante, porque ele consegue mostrar o quão é mapeado 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Que é o ponto principal, analisar, detectando fadiga e distração, né? Principalmente se tem sonolência, né? Olha aí, uma sonolência nível 2, que a pessoa fechou muito tempo o olho, celular, cigarro, né? A ausência do cinto de segurança, e todas as formas que a gente consegue visualizar, sempre de uma forma inteligente, né? O copiloto inteligente também, que ele acaba gerando e mapeando como é que está e aonde ele está, em que localidade que ele está, né? Então esse sistema da Argus ele é um sistema muito completo, principalmente para qualquer tipo de frota. Ótimo. Bom, falando um pouquinho da torre de controle, a torre de controle é o diferencial da Argus, né? Existem outras empresas que têm sensores de fadiga, mas não existe outra empresa que tenha uma torre de controle. O que a torre de controle ela faz? Ela monitora 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ela gera planos de intervenção, o como que você pode evitar isso, né? Na hora que cai vamos dizer assim, cai na mesa do nosso analista, ele vai conseguir mapear esse cenário. Então, ele vai gerar uma intervenção com a informação que acontecer, vai notificá-lo, tá? Pode ser através de um e-mail que notifica a empresa, pode ser que ele tenha que ligar, fazendo um contato telefônico, tá? E vai gerar o acompanhamento da parada, fazendo uma retroalimentação de informações, registros e prontuário do motorista. Ou seja, todo esse histórico que acontecer, a gente tem um prontuário final,
Ou seja, esse motorista ele já fez uma, duas, três vezes. A gente vai apresentar para a empresa, olha, nesses últimos 6 meses, ele já teve nesses últimos 6 meses um cenário, vamos dizer assim, persistente nessa base. E com essa base, a gente vai usar um sistema inteligente depois para que, vamos dizer assim, eles consigam ser mapeados de uma forma mais eficiente. Ou seja, principalmente entender quando ele vai ter sono. Isso a gente consegue através da inteligência artificial. Então, a torre de controle ela é extremamente importante porque ela mapeia todo o processo, ela gera intervenção, ela notifica, comunica o funcionário ou a empresa e consegue mapear todo esse cenário acontecendo. Esse é o vídeo institucional da nossa sede, tá? Sede da Argos. Legal. E aí é um mapeamento muito interessante, né, dos cases de sucesso que a Argos tem, né? A Argos está desde 2018 numa empresa de transportes, né, muito famosa. E dentro desse trabalho, nesse período total, a gente já teve mais de 40 milhões de eventos gerados, né? 24 milhões de eventos de distração, 12 milhões de bocejo, 4 milhões de eventos de distração a modo geral, e teve 96% de eventos de sonolência, geramos uma redução de 96%. Quanto mais, é igual uma pirâmide de Frank Bird, para quem é da área de segurança, né? Quanto mais a gente consegue detectar, menos acontece eventos, menor probabilidade de acidentes que pode estar ocorrendo, tá? Então, a gente tinha uma média de 1,67 eventos de sonolência por veículo dia, agora tem 0,07 eventos de sonolência de veículos por dia. Então, esse aqui realmente é um case de sucesso no nosso trabalho. Pode seguir? E aí, que é uma área muito interessante, interior de São Paulo e todo mundo que é na área rural, né? O trabalho na parte de transporte de cana, né, sucroalcooleira, a gente conseguiu gerar uma redução muito grande de tombamentos, né? Então, antes tinha 1,5 milhão de quilômetros rodados, né? E agora, após a implementação, 0,5/milhão de quilômetros rodados para gerar um acidente. Então, um tombamento caiu bruscamente, gerando uma redução de US$ 50.000 por mês. Ou seja, um impacto muito grande para qualquer pessoa que trabalha com plantio. Então, o uso de segurança, o uso de cinto de segurança, não usar celulares, né, no volante e não operar sob efeito de fadiga, isso gerou totalmente essa base de economia. Cerca de R$ 250.000 mês, né? O que isso acaba representando, né? 30 milhões, né? Então, é um impacto muito grande e significativo. Pode seguir? Bom, Machine Learning é um método que a gente tem, foi aquele exemplo que eu dei ali atrás, né? Quando a gente fala a respeito do histórico que a gente mapeia dentro do MIT, né? Dentro da nossa torre de controle, a gente vai conseguindo fazer um prontuário. O Machine Learning nada mais é do que uma inteligência artificial desse processo, onde pega o mapeamento e consegue identificar, por exemplo, que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aquele motorista vai ter um cansaço, né? Vai aparecer uma base de sonolência. O que nós fazemos com isso? Neste período antes, a gente informa para que ele encoste o caminhão e descanse. Então, essa parte da inteligência artificial, quando a gente tem um histórico mapeado, a gente evita grandes problemas. Pode seguir. Bom, o Argus Validation é uma das ferramentas que a gente criou com o foco principal para a área de segurança do trabalho. Por que o Argus Validation ele é tão diferenciado? Todo mundo que tiver
uma máquina ou alguma forma de acesso interessante para a gente conseguir evitar a entrada de pessoas que não são interessantes, a gente precisa o quê? Gerar uma validação. Então vamos imaginar para nós que somos da área de segurança. Você tem aí de repente uma máquina, pode ser uma prensa, pode ser de repente, vamos lá, um torno, mas pode ser de repente uma cabine primária, pode ser qualquer tipo de máquina que você utilize. Se a gente conseguir achar uma forma de validação para a pessoa acessar, a gente consegue o quê? Evitar muitos acidentes e acessos indevidos, né? Então, o Argus Validation ele tem essa base de gerar uma rigorosa aptidão de colaboradores para que ele inicie sua atividade. Então, quais são as bases principais? Recursos principais, né? Reconhecimento facial avançado, checklist de segurança personalizado, validação do estado do equipamento, eficiência operacional aprimorada e relatórios detalhados. Vamos imaginar aqui, ó, a gente vai fazer um boot daqui a pouco no próximo slide. Mas o primeiro detalhe, quando você, por exemplo, uma pessoa vai acessar uma cabine primária, quem que tem aquele acesso? Se a gente tiver um reconhecimento facial e a gente souber que aquele eletricista que vai estar acessando, a gente vai conseguir o quê? Primeiramente, ter certeza que é ele que acessa. Segundo, se dentro do nosso boot a gente tiver um cenário muito legal, que é validar se ele está com o ASO dele adequado, ou seja, se ele está com os exames médicos dele atualizados. Terceiro, ele tem um treinamento de NR10, por exemplo, ele consegue unificar esses 3 pontos? Sim, unifiquei os 3 pontos. Agora vamos perguntar se ele está bem? Vamos analisar se ele está se sentindo apto, se ele está com as ferramentas adequadas. A gente faz um checklist. Finalizou isso, a gente consegue o quê? Ter certeza e ter um histórico. Para quem é da área de segurança, ter um histórico. Se o eletricista ele entra lá e ele de repente ele desmaia lá dentro, acontece um acidente fatal, alguma coisa assim, e ele validou dizendo que ele estava apto, e ele tinha todo esse histórico, e a gente vai conseguir demonstrar isso, num processo isso não vai te ajudar muito? Vai ajudar demais, tá? Então o próximo slide é o exemplo de um boot que a gente fez a respeito disso, tá? Então, primeiro passo, né? Gerou a validação, tá? Imagina, por exemplo, uma câmera frontal na frente de uma máquina, tá? Então, ele vai estar iniciando, né? Inicia a jornada, né? No meu caso, uma simulação com o Leandro, né? Ele gerou essa iniciação, ele aguardou a minha câmera, a imagem estava parcialmente coberta, tá? Aí ele pede para tentar novamente. Nessa nova imagem, o rosto foi reconhecido, aí ele começou a gerar perguntas. O ambiente se encontra apropriado? Sim. Se a sua máquina está em estado de trabalho? Sim. Você está se sentindo bem para trabalhar? Sim. Aí o que acontece? Automaticamente checa os dados, está liberado. Isso gerou um histórico e isso vai diretamente para a mesa de quem? Do seu gestor. Então, automaticamente você tem a certeza que você está gerando um processo e se respaldando pelo acesso da pessoa. Certo? Pode seguir. Bom, temos algumas outras tecnologias, como o Argus Eye, né, que ele tem a finalidade de uma análise de 1 minuto, analisar o sistema nervoso da pessoa, analisando através da pupila e do reflexo dessa movimentação do hipus pupilar, análise do estado de saúde da pessoa, indicando o sistema nervoso, auxiliando a identificação de problemas de saúde e o mapeamento detalhado da condição física. Olha que interessante você ter isso dentro da sua estrutura. Se você tiver dentro da sua estrutura isso, e na hora que o colaborador chegar dentro da empresa, o funcionário chegando, ele vai ter o quê? Um mapeamento. Não estando legal, encaminha para o ambulatório. O ambulatório vai dar sequência nesse processo. Isso vai ser o quê? Um start para você conseguir avaliar a condição física desse colaborador, desse funcionário, ou como você gostar de chamar. Eu acho que o ponto principal é a gente conseguir perceber como é complicado a gente fazer, por exemplo, uma análise toxicológica ou uma análise em relação à utilização de álcool. Você pode utilizar essa ferramenta como uma prévia e conseguir entender a dificuldade que a pessoa pode estar passando. Muitas pessoas pensam o quê? Pô, mas aí você vai estar invadindo. Não, a gente tem uma forma de se respaldar. Juridicamente, a Argus tem uma estrutura aonde vai dar um suporte jurídico para você implantar essa base.
Mas o mais importante de tudo, que eu acho que é fundamental, a gente vai conseguir mapear se o colaborador ou funcionário estiver se sentindo bem. Esse é o ponto principal. Tá? E aí, aqui é o nosso final, né? A gente vai falar que se você quiser ter um pouco mais de informações, conhecer um pouquinho sobre inteligência artificial, tem esse QR Code que você consegue ter um pouquinho mais de conhecimento da Argos, vai estar fazendo acesso direto com o nosso comercial e também, se quiser, venham visitar a nossa sede, tá? Nossa sede aqui em Piracicaba. E dentro da nossa sede você vai conhecer como é que funciona a nossa torre de controle e toda a nossa estrutura adequada para melhorar o seu processo. Falando desde o começo ao fim, a Argos é uma empresa que está na parte de inteligência artificial, ela trabalha com transportes, mas ela trabalha com segurança do trabalho. O foco principal da nossa participação, Alexandre, no congresso qualquer, era simplesmente fazer com que as pessoas da área de segurança tivessem a gente como parceiros para a gente conseguir melhorar o processo delas. Então, a gente está aqui para isso. Então, um spoilerzinho, a gente já está fazendo algumas bases, tá, com a Hyundai aqui, para a gente tentar fazer, principalmente na cabine primária, uma identificação como esse Argus Validation. Então, a gente conseguir fazer com que evite esse risco eminente, principalmente em locais de risco acesso. Que legal, Leandro. Bom, eu te deixei falar lá no congresso, eu não te deixei falar tanto, eu fui te interrompendo, mas agora eu resolvi te deixar falar, porque tem muita informação, acho que é muito legal. Eu queria fazer, já que a gente não tem a participação do público, eu vou ficar aqui de perguntador, tá? Vou fazer algumas dúvidas. O papel deles, né? Isso. Até porque é muito interessante e eu fiquei bastante impressionado lá na apresentação e agora novamente a gente está aqui falando. E estou muito feliz por a gente ter uma solução de tamanha qualidade aí oferecendo para as empresas. Bom, para mim, assim, resgatando, né? Eu imagino que vocês começaram com a questão do motorista, né? Com esse atendimento de dar o suporte às empresas, especialmente empresas de frota, né? Que eu acho que é o foco maior, né? Que tem uma quantidade maior de motoristas e precisa monitorar esse motorista. Depois a gente está falando também do validation, né? Que você agora acabou de falar que a Hyundai já está fazendo uma limitação, eu estou imaginando, né? Ou seja, o sistema ajuda a impedir que a pessoa entre num determinado ponto sem que ela esteja devidamente adequada, mais ou menos isso, né? Depois a gente vai falar só um pouquinho, e também tem o AI também, que é o Argus AI, né? Que é o monitoramento ali através do óculos de realidade virtual, que eu imagino. Mas vamos começar falando um pouquinho, então, sobre a questão do monitoramento dos motoristas, né? Que eu acho que é fantástico, assim, especialmente porque, além da solução, vocês têm o suporte 24 horas, que é a famosa torre de controle, né? Que eu achei muito legal. Ou seja, a empresa, às vezes, ela tem uma estrutura para acompanhar o seu motorista, o seu colaborador, mas essa estrutura ela tem que ser muito bem preparada, né? E vocês, pelo que eu entendo, né? Eu acho que queria que você explicasse um pouquinho mais esse detalhe. Vocês têm ali já todo um suporte e uma orientação. É quase um plantão de polícia ali, né? De polícia não, porque é meio pejorativo, parece fiscalização, mas assim, é um atendimento constante. Tanto no sentido de ajudar o motorista em alguma situação, né? Imagina um acidente, ou uma situação de furto, né? De assalto e tal, como principalmente quando a gente está falando aqui sobre saúde e segurança do trabalho, a questão do sono, a questão de algum não comportamento, né? Mas eu queria que você falasse também como é que o motorista recebe isso, né? Porque tem a questão eu acho que um questionamento básico eu estou entrando na vida do cara, né? Isso não gera problemas? Explica um pouquinho como é que vocês administram isso, como é que as empresas, clientes de vocês também administram essa questão. Bom, mas, como eu comentei com você, a gente também dá esse suporte jurídico, né, para a gente também orientar mais ou menos como funciona os riscos disso, né? Mas, obviamente, a responsabilidade, ela é grande, né? Obviamente, porque a gente também tem uma forma de armazenamento dessas informações, né? E então, a gente também evita muitos problemas, né, de exposição, né?
Tanto que essas imagens que eu coloquei para você são tudo fora do Brasil, não coloco imagens dentro do Brasil, por exemplo, né? O ponto principal é como o motorista encara. Eu acredito que inicialmente alguns motoristas não conseguem entender muito bem o princípio e a gente faz essa parte de conscientização junto com as empresas, principalmente para que eles entendam que isso é para respaldo da própria saúde deles, né? E aí, com o tempo, isso daí vai se adequando, se adaptando, a implementação acaba sendo positiva, né? E o reconhecimento também. Então, eu acho que é uma sequência, uma consequência esse processo. Acredito muito que, é, com o passar dos anos, isso vai se transformar como aquela situação do cinto de segurança, que antigamente as pessoas, pô, vou ter que ser obrigado a usar um cinto de segurança. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo, acho que do Maluf, não sei se você lembra aquele político antigo, né? Sim, Ele no Paulo Roda Maluf. Viva, ele no Roda Viva, as pessoas falando assim para ele, mas por que que eu sou obrigado a não fumar dentro de um estabelecimento? Eu fumo onde eu quero. Se eu quiser usar o cinto de segurança, eu uso se eu quiser. E hoje em dia, Liberdade. Liberdade, liberdade. liberdade. E hoje as pessoas entendem que eu não vejo mais essa discussão Esse de, questionamento nossa, acabou, né? não gosto de usar cinto de segurança. Então isso vem com o tempo, né? A gente consegue mostrar que isso é um processo natural, né? Então o mapeamento e as câmeras, elas trazem essa tranquilidade. Eu acho que o motorista que acaba tendo uma sonolência e ele é avisado, ele já é grato. Eu acho que quando ele tem hábitos mais difíceis, como o cigarro e a utilização, por exemplo, do celular, é mais crítico. Agora, quando ele já sentiu o benefício, você pode ter certeza que esse já tem uma visão diferente. Então, eu acredito que isso está se criando, né? Tá um cenário positivo. Imagino que existe uma customização de cliente para cliente. Imagino que vocês, obviamente, a questão do cigarro, por exemplo, né? Talvez tenha clientes que permitam que apesar de ser uma coisa Sim, totalmente, sim. né? O sistema ele, digamos, permite essa flexibilização. Eu vou ser mais permissivo aqui, eu vou permitir que o cara faça. Obviamente, dormir no volante deve ser uma coisa meio padrão de ninguém vai E não permitir tem como que não. digamos. É. Vamos supor assim, só para me entender. Eu tô no caminhão ali, né? E eu tenho sono. Qual é que é concretamente a reação a esse motorista? Além de você estar sabendo a imagem, né? A torre de controle, o sistema vai detectar, ele vai receber um sinal sonoro. Explica um pouquinho nessa parte mais concreta. Isso, basicamente por favor, encoste seu caminhão. Você É está uma com mensagem gravada. Isso, exatamente, com uma base de sonolência, né? Encoste o caminhão. E aí, dependendo do acordo que é feito, né? Dependendo do contrato que é colocado, a gente também pode estar ligando, conversando com ele, tá? Tudo isso vai depender do que a empresa quer que seja feito. Legal. Agora você fez a pergunta, a empresa pode ser mais Tolerante. abertas à questão tolerante, à questão do cigarro? Sim, a programação é da empresa, né? Não é uma obrigação legal que a gente fala assim, não, você vai ter que colocar. Não, ela que tem essa possibilidade, né? Algumas coisas, como você falou, sonolência, duvido que ele não vai querer, senão não teria sentido, né? Sim, sim. Então, eu acho que o ponto principal é isso, é ter essa liberdade para a empresa poder escolher como ela quer fazer. Perfeito. Ali vocês mostraram na parte de controle, só para resgatar, então. Nós estamos falando daquele controle mais que é principalmente da atenção da fadiga, né? Que é o sono, PS, né? tá? Que é Isso. diretamente no trabalhador, no motorista. Tem o Perfeito. controle externo, né? No caminhão, digamos, uma visualização, né? Que é um outro sistema, imagino, né, que você explicou ali, Isso. e tem também no controle, digamos, um ônibus lá, que é o controle né, a câmara dos passageiros e tal. Isso tudo entra dentro de uma customização. Cada modelo a empresa contrata ou não contrata a partir da sua necessidade. É assim que funciona o modelo de negócio? Isso, bom, a gente tem dois segmentos, né, que depende da estrutura, mas tem o DS e o MIT, né, que, por exemplo, basicamente eles fazem a mesma situação, mas ele tem algumas diferenças, né? Um é questão de tempo de armazenamento, né? O outro tem mais possibilidades, mas basicamente o que eu comentei contigo, DS é essa câmera frontal que vai ver a expressão do motorista, né?
FW vai mostrar a frente do caminhão, do carro, do ônibus, né? A Move, ela vai analisar a cabine e o 360 ele vai analisar as laterais. Então, se você quiser simplesmente ter um DS, poxa, eu só quero ver essa base, vai ter essa customização mais adequada, mais enxuta, né? FW, Move e o 360 você coloca se você quiser. É que, obviamente, a pessoa vai vendo os benefícios, ela vai falar, poxa, eu quero agregar mais isso, eu quero agregar mais aquilo, né? E aí, dentro disso também já vem a telemetria, que nem a gente comentou. Então, dentro da parte de transportes, a gente tem um pacote completo de monitoramento, né? Então, eu acho que o ponto principal é mapear o fato, né? O sensor, né? Análise se o cara vai ter bocejo, se ele vai ter cansaço. Ele tendo isso, o restante você pode agregar se você quiser. Nós vivemos num país com dimensões continentais, né? E eu imagino que em algum momento tenha um problema de conexão, né? Como é que funciona isso? Como é que o sistema se comunica? Eu imagino que seja através de 3G, ou 4G ou 5G, né? Mas nós temos, como é que funciona, né? Se eu tenho problema na minha conexão, uma rede lá, mas tem acontecido isso? Como é que se resolve isso? Bom, acho que a primeira forma que nós fazemos é a seguinte: quando a gente fecha um contrato com uma empresa, a gente vai olhar a região dela. E dentro da região dela, a gente vai fazer um mapeamento de calor, né? Ou seja, a gente vê onde que está tendo o melhor sinal. Se é TIM, se é Oi, se é Claro, né? Oi já não tem mais, né? TIM, Vivo e Claro, né? Fui lá para trás agora. O que que acontece? Dependendo da região, ali pega melhor. Então, é nessa base que nós vamos intercalando. Se a gente vê um estudo, está vendo que está com baixo sinal, a gente informa também o cliente e aí a gente vê a alteração, de repente, de operadora. Mas isso aí é um trabalho que a nossa engenharia, né? Ela vai muito em foco, entendendo a dificuldade. Isso é um estudo que dentro das nossas estruturas ocorre na rotina. Agora, sim, é um país continental e sim, tem locais que são muito complicados, sim, tá? E a gente tenta se aprimorar diariamente. Pode ter certeza disso. Você falou na torre de controle, é uma opção, né? A empresa pode fazer ela com sua equipe interna, obviamente tem que ter uma boa estrutura, fazer esse monitoramento, é isso? Ou vocês oferecem esse serviço 24 horas? Isso, na verdade, o cliente Argos, ele não tem um custo maior de ter a torre de controle, Ah, não. é? Não? Ele está dentro da estrutura. Tá, entendi, Se você contratar um DS básico, você vai ter a torre de controle. entendi. Mas É o diferencial, é o eu posso diferencial. acompanhar, digamos, eu ter lá um monitor que eu acompanho também? Eu posso fazer isso? Sim. Não, você tem acesso. Você tem Tá, acesso e você consegue online, entender. certo. Isso. Por exemplo, dependendo da estrutura, principalmente esses mais novos, você consegue recuperar a imagem. Então você mesmo, você como cliente, você consegue entrar e ver onde que está a situação daquele colaborador, daquele funcionário, né? Então acho que o ponto principal é você ter acesso às informações online. Que legal, que legal. Bom, depois disso, daí nós temos a questão do validation, né, que você falou, apresentou, que já é uma evolução nos serviços, uma derivação, digamos, dos serviços que a Argos oferece para os clientes, né? Fala um pouquinho de Isso. novo sobre eu estou tentando resumir. Eu tenho uma situação, eu crio parâmetros para, digamos, ter um acesso restrito, seria um exemplo, né? É mais ou menos isso. Por exemplo, um local que eu não gostaria que todas as pessoas tivessem acesso, só alguma quantidade. Aí eu crio o que é pupila, como é que é, né? O reconhecimento facial. Facial, O né? reconhecimento facial, Aí né? libera o acesso. Isso. Isso pode ser Isso. customizado digamos, eu tenho cada caso vocês fazem uma customização, né? Essa é uma tecnologia que ela permite que eu, com reconhecimento de determinadas pessoas, ela tenha a liberação para alguma coisa, é isso? Aí a pessoa que diz, eu não quero que entre em um determinado local, que saia da empresa, entre na empresa, ou, né? Aí faz a customização, é isso?
Isso. Por isso, que eu até comentei com você, né? Por exemplo, eu falei que a brinquedo do spoiler, né? Que a gente está estudando junto ali com a Hyundai para a gente fazer isso dentro de uma cabine. Por quê? Porque a gente pode fazer isso de uma coisa mais simples de todas, né? De repente, um carrinho de golfe que conduz uma localidade vai e volta, a gente pode fazer isso para que ele acesse e ligue a chave, certo? Como você pode pegar também uma área de alto risco para você fazer isso. Mas você pode também, como a gente falou, validar de acordo com que a necessidade que a empresa precisa. Se ela simplesmente quer um reconhecimento facial e liga a chave, tá feito. Se ela quiser que isso seja dessa forma e vincule com as informações, por exemplo, de prontuários, né, se o ASO da pessoa está vencido, tá tranquilo, não, tá, beleza, pode seguir. Ela está vinculada, por exemplo, à área de segurança com todos os treinamentos. Olha, vou vincular que só com treinamento de NR11 e NR10 a pessoa vai poder entrar naquele local, beleza? Está validado. Mas da nossa visão é unificar tudo isso, mas gerar um checklist onde ela preenche dizendo como está o estado da máquina e principalmente como é que está ela se sentindo bem naquele dia. Porque principalmente quando você acessa áreas mais restritas, se a pessoa não tiver com se ela tiver com algum problema de saúde, aquilo pode ser um problema muito grande. E se você tiver esse histórico e acontece alguma coisa, e ela disse que ela estava se sentindo bem, ela estava com o ASO dela adequado, ela estava treinada, ela estava capacitada, todas as estruturas ela não mapeou nenhum problema, para um empresário, isso é um respaldo absurdo. Então, para qualquer processo jurídico, isso é um respaldo absurdo. Então, validation vem nesse caminho, Uhum, tá? uhum. Como um respaldo e também respaldo o próprio funcionário, que ele também se sente, principalmente, vamos dizer assim, apto a fazer aquela atividade, né? Então, quando a gente faz um exame ocupacional mais aprimorado, né? Quando o médico determina um exame mais aprimorado no PCMSO, ele não está fazendo isso para a empresa, ele faz para o respaldo do colaborador, Proteção do né? trabalhador, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, o validation vem nesse caminho. Muito legal. Bom, Leandro, eu queria te agradecer pelo esse depoimento, essa apresentação, parabenizar o trabalho desenvolvido pela Argos aí, em Piracicaba, nossa bela Piracicaba, né? Tecnologia genuinamente brasileira. Hoje muito ligada à segurança, imagino que não começou como segurança, né? A Argos começou, imagino, dando um suporte assim, né, na parte tecnológica e tal, e se focou com muita força na segurança e na saúde dos profissionais. Então, tá de parabéns no trabalho, eu queria te agradecer e uma mensagem final aí, por favor, fique à vontade para concluir. Não, a gente que agradece, né? A gente agradece essa parceria, né? O congresso foi, acho que, foi o primeiro congresso que a Argos participou, né? Da área de segurança do trabalho. Então, a gente também trouxe a Argos para que as pessoas da área de segurança estivessem mais próximas, né? Então, assim, em nome da diretoria, tanto do diretor Mário Cerqueira e do Luiz Henrique Torim, a gente agradece muito, principalmente, vamos dizer assim, esse elo que a gente começou, que a gente iniciou agora, e eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos, porque eu acompanho a revista há muitos anos, eu tenho 20 anos da área de segurança, e a nossa técnica de segurança falou para mim, Leandro, nossa, tá sabendo que tem um congresso em Piracicaba? Eu falei, nossa, toda a minha correria que não tinha visto. Eu falei, poxa, que oportunidade, né? Que Então, legal. assim, a gente sabe que esse vínculo ele é fantástico, tá? E eu tenho certeza que vai ser só o início de tudo. E a mensagem que eu deixo para todos aqui é a seguinte: se você quiser inovar alguma coisa na área de segurança dentro da sua empresa, chama a gente, porque a gente tem caminhos para ajudar. Muito legal. Bom, foi muito importante essa tua participação. E lembrando que a tecnologia agora é cada vez mais presente, né? Nós estamos saindo da segurança com planilhas Excel de computadores antigos para alta tecnologia. E a Argos está trazendo soluções muito legais. Obrigado pela participação e até um próximo evento. Um abraço, Leandro. Tchau, Um grande tchau. abraço a todos.